Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que vocês estejam bem, estejam acompanhando os vídeos, estudando e fazendo o que está pedindo, tá? Então vamos dar continuidade aqui no nosso método Suzuki, ok? Eu fiz só umas informações no método no passado, tá? E vamos aqui então fazer uma breve explicação aqui e já entrando no nosso método Suzuki, tá? Então nós temos aí o nosso método Suzuki, ok? Nós temos aí então a primeira página que só está falando sobre o método, que é a capa, tá? Aí temos aí a introdução, que está aí em inglês. Pois se vocês tiverem curiosidade, dá uma lida, traduzi-lo também, fique à vontade, ok? Aí nós temos aí Suzuki, daí eles falam um pouquinho do metodologia, né? Que é a principalidade do estudo. Aí na página 4 nós temos aí como segurar o arco, ele está dando umas fotos aí de como segurar o arco. Aí depois na página 5 nós temos aí a posição de ficar com o instrumento, como segurar o violino, tá? E a posição que o arco tem que ficar no violino, beleza? A posição da mão, aquela dica que eu dou no vídeo, que logo mais vou deixar aqui para vocês verem novamente, tá? Aí nós entramos na página 6, aonde nós vamos iniciar nossos exercícios, tá? Pessoal, o que eu vou pedir para vocês aqui a partir de agora, a partir deste momento? Primeiramente, eu vou deixar aí o vídeo para vocês dar uma olhada, tá bom? Então vamos iniciar pelo arco. Seguro o meu arco com a mão esquerda, a mão direita, assim que termina o talão aqui, ó, tá vendo? Tá terminando o talão aqui, o meu dedo vem nessa parte aqui, ó. Ele tem que ficar desta maneira. Então meu dedo vem aqui, tá? Desço o meu dedo, desce esse outro dedo aqui mais ou menos assim, esse fica em cima, e esse dedo desce dessa maneira aqui. Então, essa é a posição que tem que segurar um arco. Como que eu sei se estou segurando certo? Não posso estar forçando, então se uma pessoa vir puxar o arco, ó, tem que escapar, tá vendo? Ó, tem que escapar. Se eu estiver segurando muito forte, vai fazer isso aqui, não pode, minha mão tem que ficar livre, para poder fazer essa articulação com meus dedos solto. Talvez vocês já tenham visto algum meme, algum vídeo aí de pessoa tocando o arco escapar. É por causa disso, que a mão fica meio solta. Então você colocou o arco aqui, ó, tá na posição correta, tá segurando corretamente, ele vai escapar. Então, essa é a maneira, tá? Tem que ficar esse vão, tá vendo aqui, ó? Esse vão, tem que ficar esse vão aqui todinho, ok? Então, olha só. Aqui é o meu arco. Meu dedão, olha como que tá meu dedo. Essa segura o arco desta maneira. Depois vamos fazer o meu exercício. Coloco minha mão aqui, ó, segura aqui. Vai dar mais ou menos a altura do meu cavalete. E vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer esse movimento. Olha só minha mão. Então segurei aqui a mão. Segurei minha mão aqui desse jeito. Olha, subo, desço. Subo, desço. Subo, desço. Faço isso aqui toda vez antes de começar a tocar, antes de fazer qualquer coisa. No início, faço esse movimento, ok? Violino, no início, o violino, como que eu vou segurar ele? Eu vou vou dar umas dicas aqui da maneira correta para nós já começar a segurar desde o início, para já pegar essa postura e já pegar esse hábito de segurar o violino corretamente. Então, aqui como eu falei, a queixeira não vai meu queixo, vai minha mandíbula. Então, coloquei minha mandíbula. Esse botãozinho aqui, ele vem mais ou menos nessa divisão da minha clavícula. Veio aqui, coloquei a minha mandíbula. Segurei. Se eu estiver alinhado corretamente aqui, ó, os meus pés lá embaixo, na abertura do meu ombro, segurei o instrumento aqui. Ele vai ficar para lá corretamente, ok? O que vai fazer meu violino virar, mudar de posição, é a posição da minha espaleira. Então no início eu seguro ela dessa maneira aqui, ó. E fique pro lado de lá por enquanto. Depois você vai mudando, ele vai fazer aqui. E o seu corpo também vai mudar. Quando eu estiver de pé e for tocar, o que eu faço? Coloco o meu pé esquerdo à frente e meu pé direito um pouco atrás. Então vai fazer esse movimento virando para o meu instrumento ficar nessa posição para eu poder enxergar a partitura, tá? Quando eu estiver falando de sentar, também vou falar como sentar melhor, qual a posição para se sentar. Segurei nessa maneira aqui, beleza. A minha
espalheira está na altura correta, então o violino fica perfeitamente seguro aqui, tá? No início, que não tenha a prioridade, não consigo segurar corretamente, então no início eu indico, sente no meio de uma cama de casal e coloque o instrumento aqui assim, ó, para você segurar melhor, tá? Como que eu vou fazer o meu estudo do violino sem um arco no início? Vou colocar minha mão aqui, ó, meu dedão, tá vendo aqui, ó, a divisão do meu espelho com o meu braço, meu dedo vai ficar mais ou menos aqui. Coloco meu dedo 1, corda Sol, dedo 2, corda Ré, dedo 3, corda Lá, dedo 4, corda Mi. Todos eles na ponta do dedo, tá vendo? Ponta. Seguro. Conto 50 segundos, segurando dessa maneira na ponta do dedo, com o dedão. Olha onde tá o dedão. Seguro. Ah, e detalhe, ele tem que ter esse vão aqui, ó. Tem que estar aberto aqui, ó. Deixa eu ver aqui se dá pra enxergar melhor. Tá vendo aqui, ó? O meu dedo não tá encostado. Olha aqui, ó. Não tá encostado. Tá vendo, ó? Olha o outro dedo meu passando por baixo ali, ó. Ele não tá encostado no braço do violino. Tem que ficar... Por que tem que segurar já no início assim? Pra quando a minha mão for correr, fazer esse movimento. Tá bom? Então eu segurei lá. Dedo 1, corda Sol. Dedo 2, corda Ré. Dedo 3, corda Lá. Dedo 4, corda Mi. Conto 50 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, até 50. A minha mão no início vai doer um pouco porque a posição não é ergométrica. Então nessa posição, a minha mão tende a doer. Tá vendo aqui da minha posição da minha mão? Tá vendo aqui, ó? Não pode ficar assim e nem assim. Tem que ficar aqui, ó. Quando estiver segurando, olhe no espelho para ver essa posição. Ela tem que ficar assim, ó. Não é assim não e nem assim. Se ficar assim, vai doer vai ficar doendo o meu pulso, e se ficar assim eu não vou ter agilidade para dedilhar. Então tem que ficar nessa posição. Depois que eu fiz essa posição, agora eu vou inverter. O que é inverter? Olha só, olha, quando eu inverti, olha só, automaticamente meu braço vem um pouco mais para frente. Então, quarto dedo, corda Sol, terceiro dedo, corda Ré, segundo dedo, corda Lá, primeiro dedo, corda Mi. Inverti, olha só. Continua a distância. Faça a mesma coisa conto 50 segundos. Fez isso, no início vai doer um pouco porque é uma posição que nós estamos acostumados a segurar. Tá bom? Lembrando que olha só o dedo como tem que ficar. Beleza? Feito isso. Beleza, então, pessoal? Aí tá, vocês viram o vídeo de como segurar o arco, como segurar o violino, quais as posições que você tem que fazer o treinamento aí, fazer o estudo. Pessoal, faça, siga a risca, porque agora nós estamos iniciando do zero, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho da nossa lição aqui, da página 6. Então nós temos aqui o primeiro exercício, antes de pegar o instrumento e já começar a fazer os exercícios para você. Essa dica que eu vou dar para vocês, adotem ela a partir de agora para vocês fazerem ela da maneira que se precisa ser feita, para que vocês possam não ter problema, tá bom? Então no início aqui do exercício nós temos a clave. O que é a clave? A armadura, nós temos aí a armadura de clave aí, que é a nossa clave de Sol, ok? E nesse exercício nós temos 3 sustenidos, Fá, 2 Sol, ok? Aí nós temos a fórmula de compasso. O que é essa fórmula de compasso? 3 por 4. Então o número de cima se refere ao meu tempo, que eu vou estar dividindo essa lição, e o número de baixo se refere à figura do movimento. Se vocês estão acompanhando, dá uma olhada no nosso MSA aí, ok? Acompanhem lá, que lá vai tirar todas essas dúvidas de vocês. Então eu estou fazendo completinho aqui. Então aqui eu vou falar alguma coisa e vou procurar estar um passo atrás. Só que como nós estamos fazendo instrumento, então vai ter algumas coisas que nós vamos estar meio que adiantando. Mas essa parte aqui, acompanhe o MSA lá, que lá eu vou iniciar a fase 2, onde eu vou estar falando das figuras musicais, tá bom? Então nós temos aqui 3 tipos de figuras musicais. Então nós temos aqui a semicolcheia, ok? Temos
as colcheias e temos uma pausa de mínima. Esse compasso 3/4, meu movimento vale mínima, tá bom? Então toda vez que aparecer para nós essa figura musical nesse desenho, com a clave de sol nesse desenho, e esse zerinho em cima aí, ele se refere à minha corda Mi, a corda mais fina do violino, tá bom? Então ele vai se referir à corda Mi. O que mais nós temos que fazer aqui? Ah, beleza. Como devemos estudar essa lição? Primeiramente, nós temos que estudar ela da maneira que vamos passar depois para o instrumento. Então, como que vai ficar aqui, então, meus amigos, meus amados? Como vai ficar aqui, então, meus amados? É o seguinte. Podemos usar, aqui é o famoso, conhecido como chocolate quente. Por quê? Nós temos 4 sílabas, que seriam essas semicolcheias, tá? E o quente, 2 sílabas. Aí eu tenho um tempo de pausa. Então, como que eu posso fazer? Posso fazer chocolate quente, laranjada doce. Fica assim, chocolate quente, laranjada doce, partitura boa, tá? Então, desde que você use uma palavra que tenha 4 sílabas e a outra 2 sílabas, qualquer palavra que você usar, tá de bom tamanho. Então, como que vai ficar o meu estudo antes de começar a pegar o instrumento? Talvez esse vídeo aqui passe um pouquinho do tempo aí, fique um pouquinho comprido, mas há a necessidade dessa explicação nesta página. Porque essa explicação é imprescindível. Temos que ter essa explicação e começar a fazer. Detalhe que eu dou para vocês, detalhe, detalhe, detalhe. Toda vez que você for ver o vídeo que tem a lição, primeiro você veja o vídeo, depois você faça o que está pedindo no vídeo, depois você faça acompanhando o vídeo. Isso daí vai deixar muito bem claro para vocês. Por quê? Primeiro você vai ver o vídeo, viu como tem que ser feito. Aí você vai estudar da maneira que você viu no vídeo. Aí você estuda. Tô bem. Aí você toca junto com o vídeo. Tá legal? Passa para o próximo vídeo. Não passe para o próximo sem esse primeiramente estar bom. No outro vídeo lá eu passei para vocês como afinar o violino. Passei tudo certinho com afinar o violino. Só que eu acho que eu não passei um detalhe. Quando você estiver usando o afinador, se esse pontinho passa para lá, eu tenho que fazer o quê? Soltar o meu fix ou soltar a craveira. Meu microafinador ou soltar a craveira. Se ele está para cá, eu tenho que apertar. Como que eu sei se meu violino está afinado ou não está certinho? Quando você bater na corda, aquela primeira ressonância que dá é o local que tem que estar. Se ele estiver acima, você volta, ou se estiver abaixo, você volta. Se ele ficar ressonando, ele vai chegar. Só que é a minha primeira vez. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Se não tiver nenhuma interferência, vocês vão ver. Você viu que a primeira vez ele já chegou no local? Então já está afinado. Olha só, a corda Mi agora. Você percebeu que ele deu uma passadinha? Então eu tenho que fazer o quê? Voltar um pouco. Vamos lá de novo. Ó, já foi e ficou. Então ele tem que ser desta maneira, tá bom? Para essa gravação nossa, vai ser usado 4/4/0 a nossa afinação, tá bom? Eu vou fazer aqui para vocês então agora o som para que vocês possam acompanhar. Vamos afinar todas as cordas, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar então primeiro da corda Lá, que é a maneira que nós afinamos. Lá, Ré, Sol e por último a Mi. Ré. Sol. E a por última, a corda Mi. Beleza? Feita essa afinação, vamos dar continuidade, tá? Ah, o detalhe também. Procure sempre que tiver afinado, se afinou, corda Lá, corda Ré, corda Sol, depois corda Mi. Aí eu faço uma rechecagem, vou checar se continua afinado.
Porque se eu tiver com as minhas cordas afinadas e eu tiver que tensioná-la para afinar, o que vai acontecer? As outras cordas vai soltar um pouco, porque eu pressionei, apertei um pouco o cavalete, as outras cordas vai soltar. Se eu tiver que soltar a corda, algumas cordas, ela vai voltar, o que vai acontecer com a outra? Ela vai aumentar a afinação. Então, afinei todas as 4, daí eu faço a checagem novamente. Geralmente, para você ter certeza que está bem afinadinho, você tem que fazer o quê? Checar umas 2, 3 vezes, quando você afina corda por corda. Cria o hábito também, depois que vocês afinaram, passar a corda Lá com a corda Ré com a corda Sol e corda Lá com a corda Mi. E tente gravar essa afinação, que é a maneira correta de afinar, é dessa maneira. No vídeo anterior eu passei para vocês e até desafinei o instrumento para afinar. Mas crie o hábito de fazer isso aqui, ó. Afinei, vamos lá. Criar esse hábito de escutar sempre esse som, para que você já deixe seu ouvido afinado para quando vocês escutarem já saber também, tá bom? Que o correto do violino é você afinar a corda Lá e a partir da corda Lá afinar as demais. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar o vídeo então, estou falando demais aqui. Então como devemos proceder no início para estudo, tá? Eu vou estar deixando o link então abaixo para vocês aqui, com os playlists de todos os vídeos, e acompanhe lá a introdução à música. Se não viu ainda, veja lá a introdução à música, e temos lá as fases do MSA, beleza? Primeiramente nós vamos fazer então a linguagem rítmica. Então a linguagem rítmica, o que é a linguagem rítmica? Onde nós vamos usar a nossa sílaba tá. Então cada grupinho desse de notas aí que nós temos de semicolcheia, colcheia e pausa é um movimento que nós fazemos. Então é 1, 2, 3, tá? Então, 1, 2, 3. Olha só, se eu falar em palavras, chocolate quente, pausa. Laranjada doce, pausa. Tá? Então é assim que funciona. Agora eu falei em palavras, agora eu vou fazer linguagem rítmica. Tá, 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 pausa. E na pausa ele é um silêncio, ele não faz movimento nenhum, ok? Então, na semicolcheia nós temos ela normal, e na colcheia nós temos esse pontinho em cima. Esse pontinho em cima é conhecido como estacato, e nós vamos falar também dele, que serve para fazer também um martelê, que mais à frente, ou nos outros métodos, nós vamos entrar nesse detalhe. Já no método Suzuki, nós já pegamos dessa maneira do início para já começar a fazer, tá bom? Então, essas colcheias com esses pontinhos em cima, então é um estacato. Então fica tá, 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 pausa. Tá, 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 pausa. Beleza? Isso estou falando para vocês em linguagem rítmica. Aí solfejo, eu vou falar o nome dessa nota. Essa nota toda que aparecer na clave de sol, nessa mesma posição, ela é a minha corda Mi do violino, e ela é Mi, 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 pausa. Ok? Então, como que nós vamos fazer essa primeira linha, tá? Nós temos aí 2 linhas, essas 2 linhas, nós vamos fazer ela uma repetição. Primeiro nós vamos fazer ela com pausa e depois vamos fazer ela sem pausa. Primeiramente, fazendo as 2 linhas aí agora, nesse momento, nós vamos usar, tá lembrado daquele programinha que eu falei para vocês? Do som de afinador lá? Então nós vamos usar ele agora, nesse momento, para fazer o que? A marcação dela. Então eu vou abrir aqui o programinha, então eu vou colocar aqui, primeiro fazer o meu movimento, eu vou fazer primeiro ele aqui, tá sendo 60, eu vou fazer primeiro com 40. Então aqui, ó, vou usar com 40 volume máximo, tá? Então olha como que vai ficar. Só que aqui é 3 movimentos. Então eu venho aqui do lado, tá vendo aqui? Aqui do lado, tá vendo? Aqui eu mudo o movimento. Aí aqui eu vou colocar 3 movimentos, 3 batidas. 1,
2, 3. Lento, né? Mas é para fazer o quê? Para começar já a pegar a velocidade e como fazer o movimento. Esse toque mais agudo é o primeiro sinal, é o primeiro toque. Vamos lá. 1, 2, 3. Tá? Então, olha só como que fica. Tem que tomar cuidado. Porque nesse primeiro movimento, eu vou fazer 4 notas. No segundo movimento, 2 notas staccato. E no terceiro movimento, silêncio. Então, 1, 2, 3. Tá, 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 tá. 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 Então, esse foi meu primeiro movimento, foi em 40. Agora, vamos fazer em 60, que é o que geralmente nós vamos usar. Essa vai ser a velocidade que geralmente iremos usar, 60. Pode ser um pouco mais lenta. Então, toda vez que começar a estudar, eu começo com 40, posso passar para 50 e depois 60, que é a velocidade que nós iremos tocar. Então, vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. 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 Beleza? Então, esse vai ser o meu movimento que eu vou fazer. Essa vai ser a minha velocidade deste exercício. Ah, eu não consigo acompanhar quando tiver com o instrumento. Não consigo acompanhar. Eu vou dar dica agora com o instrumento como deve fazer, tá bom? Então vamos lá para o instrumento agora, que eu fiz para vocês a explicação aqui como deve ser estudado. E agora vamos com o instrumento, beleza? Preste muita atenção. Como eu falei, talvez esse vídeo fique um pouco comprido, mas precisa que ele fique para que saia, tá bom? Primeiro nós vamos fazer o segurar o instrumento, a posição do quadrado sem o instrumento, e depois vamos segurar o instrumento. Então a minha mão esquerda, ela não pode exceder a altura do meu ombro. O máximo que ela pode fazer isso aqui, mas essa aqui mais ou menos. Porque é como se eu estivesse segurando o braço do violino. A minha mão direita, ela vai ficar aqui, ó. Aí eu vou fazer primeiro esse movimento aqui, ó. E voltar para o quadrado. Desço, volto para o quadrado. Subo um pouco, volto para o quadrado. E vou fazer esse movimento. Quando eu subir, eu faço isso aqui. E quando eu descer, eu faço isso aqui. Então, olha só. Só fazendo esse movimento aqui, ó. Soco, ó, o antebraço. Meu braço não vai fazer esse movimento, não. Só isso aqui, ó. Vamos fazer esse movimento aqui. Beleza? Para não sair do quadrado, porque nós vamos usar só essa região do arco para fazer esse exercício. Vamos usar só essa regiãozinha aqui, ó. O máximo que nós vamos usar vai ser essa região. Então, é dessa primeira marcação aqui até essa minha primeira aqui. Não vou usar só, mais ou menos, é só essa região para fazer esse exercício, tá bom? Então, viu a posição da minha mão esquerda. Por que não vai ficar assim? Para não ficar alto, tem que ficar aqui. E outra, tem que ficar numa posição confortável. Eu tô aqui, ó, de pé, estudando. Ideal que vocês estejam olhando para o espelho. Tem que estar aqui confortável. O meu corpo tem que estar confortável, tá bom? Quando eu segurar o instrumento, tem que estar aqui confortável, tá? Confortável, minha mão aqui. E eu vou fazer esse, olha só, do jeito que eu segurei a mão lá. Coloquei aqui, ó. Já cria esse hábito de ficar segurando nessa posição. Levanto um pouco o meu dedo para não relar na corda. Deixa esse espaço, olha, tá? E meu movimento vai ser esse aqui, ó. Tá bom? Geralmente o meu quadrado é o que? O meio do arco. Tá aqui, ó. Quando eu estiver estudando, então o que acontece? Tô lá olhando. Tá vendo aqui, ó? Tô aqui, ó. Não pode ficar nem assim e nem... Não pode ficar nem aqui meu braço e nem aqui. Vai ficar nesse meio aqui. Aí eu vou fazer o quê? A minha corda Mi. Então vai ser dessa maneira. Então eu começo lá estudando. Mais uma vez.
Não estou conseguindo fazer, contar os 4 tempos. Então eu faço aqui, ó. Chocolate quente. Chocolate quente. Laranjada doce. Então vocês usem, desde que tenha 4 sílabas e 2, ele serve para fazer esse exercício, tá? Então você pode fazer lá, olha, eu estou fazendo uma partitura, ó, dá 4 sílabas. Partitura boa. Beleza? Eu vou fazer isso aqui, ó. Se tiver saindo esse som, é que está apertando muito o arco. E se não sair som, de 2 uma, ou você está sem breu no arco, ou está muito leve. Início, você não vai deixar a mão solta, meia solta no arco, segurando solto, como está no vídeo anterior. Então, olha só, você vai deixar só o peso do arco e fazer nessa parte, nessa região. Porque só o peso do arco é o suficiente para fazer essa lição. Coloquei o arco aqui, ó, só vou fazer um movimento com a minha mão só. Ó. Beleza? A hora que estiver estudando, colocar uns 2 dedos aqui para frente do cavalete, mais ou menos, e ficar nessa região com o arco. Ó, nessa região mais ou menos. Olhar no espelho para você ver que você está fazendo um arco reto. Procurar deixar a crina virada um pouco para o seu lado. Beleza? Então vamos fazer esse primeiro exercício. Primeiro eu vou fazer ser um metrônomo, depois eu vou usar o metrônomo. Primeira linha. Quando eu tenho esses 2 pontinhos no final, é um retornelo. Eu vou fazer 2 vezes. Chega até o retornelo, retorno, faço novamente, tá bom? Agora vamos usar o metrônomo. Velocidade, 60. Escuto primeiro para poder entrar no ritmo. Primeiro estudo bastante para depois ligar o metrônomo, senão me perco quando estiver com o metrônomo ligado. Conto primeiro o tempo, tá? Primeiro eu conto os 3 o tempo, depois eu começo. 2, 3. Primeira linha, então, concluída. Agora a segunda linha, eu não tenho pausa, é direto, tá? Vamos fazer a segunda linha, então? Aí na segunda linha, vai mudar o meu andamento agora. Ele vai ser o C. Esse C, ele representa 4 por 4. Aí eu vou mudar, então, no meu andamento aqui, de 3 para 4. Então, no compasso ternário, o primeiro tempo é fraco, segundo fraco, primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro fraco. No quaternário, primeiro fraco, primeiro forte, segundo fraco, terceiro meio forte e quarto forte, tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não estou conseguindo fazer, me perdendo.
Fala a palavra, olha só, falando a palavra. 1, 2, 3, 4. Chocolate quente, chocolate quente. Dá certinho também, tá? Terminando aí a nossa página de número 6, para encerrar o vídeo, tá? Agora nós vamos ter aí 3/4, uma pausa e depois vamos trocar de corda. Então vai começar lá. Olha só. Agora eu vou dar pausa e vou trocar de corda. Então faça esse movimento. Pausa, volta a corda. Pausa, volta a corda. Troco de corda, de mim pro lá. Ó a minha mão, o movimento que minha mão faz. Então fica lá. Feito isso, estudei dessa maneira, então agora fica lá. Como mudou o exercício, posso fazer novamente, eu vou fazer. Toda vez que aparecer nesse segundo espaço a minha nota aí, ela vai ser minha corda Lá. Então vai ser lá. Mi, 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 pausa. Lá, 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 pausa. Mi, 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 pausa. Lá, 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 lá. Tá? Então vai ser assim. Feito isso, estudei bastante, ligo o metrônomo e faço. Depois que você estudou, ligou o metrônomo e fez, aí acompanha o vídeo depois, tá bom? Então vamos primeira linha com a pausa. 60. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primeira linha, então, foi feita dessa maneira, e dei em pausa. Agora, o último exercício da página 6, onde vamos fazer agora 4/4 e não teremos mais a pausa, tá bom? Cheguei no final, repito novamente. Então, vou estudar primeiro sem o metrônomo marcando, faço com o metrônomo. Então, vou começar lá, faça devagar, sem pressa. Tá rápido ainda? Fala um pouco mais devagar. Entenda a primeira lição. Fiz isso daí, agora eu vou ligar o metrônomo e vou fazer ela. 4 tempo. Ela é de 4 tempos agora, tá? Quando tem a letra C ali, ela é 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Beleza, então? Então espero que vocês tenham gostado aí. Treine, se não ficou legal, veja, repete, faça até ficar perfeita essa lição, tá bom? Até o próximo vídeo.